uso do porquê, porquê, porquê e porquê. Série Dicas de Português. Você costuma ter dúvidas na hora de usar os porquês? Então chegou ao lugar certo. A TFS Concursos vai fazer você entender de uma vez por todas quando usar as formas porquê separado sem acento, porquê junto com acento, porquê separado com acento e porquê junto sem acento. Veja como é fácil. Em caso de perguntas, você usa o porquê separado sem acento. Em caso de respostas, usa o porquê junto com acento. Em caso de perguntas no fim das frases, utiliza-se o porquê separado com acento. E em caso de substantivo, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê das coisas, utiliza-se o porquê junto com acento. Observe a seguinte tirinha. Porque sim. Porque sim não é resposta. Por que não? Porque não é pergunta. Por que eu falo assim? Por que eu quero? Por que você não me deixa em paz? Ah, agora sim. Na tirinha acima, o menino passou os 2 primeiros quadrinhos a errar o uso dos porquês. Até que acertou em tudo no último. Ele teria acertado se tivesse usado assim. Porque sim. No primeiro quadrinho, afinal é uma resposta. Por que não no segundo quadrinho? Pois estamos diante de uma pergunta. Quando usar o porquê separado sem acento? Em perguntas ou como pronome relativo, com o sentido de por qual ou pelo qual. Porquê separado sem acento é usado no início das frases interrogativas diretas ou no meio, no caso de frases interrogativas indiretas. Vamos aos seguintes exemplos. Por que ele não voltou mais? Por que isso é tão caro? Queria saber por que você não me telefonou ontem. Quando usado no meio das frases, porque separado sem acento, tem a função de pronome relativo. Pode ser substituído por qual e pelo qual. Exemplos. O local por que passei é muito bonito. O local por qual passei é muito bonito. Poderia ter essa seguinte substituição. Outro exemplo. A razão por que sobra sempre para mim, eu não sei. Essa frase poderia muito bem ser substituída pela seguinte frase. A razão pela qual sobra para mim, eu não sei. Não sei o motivo porque as pessoas têm dúvidas. Não sei o motivo pelo qual as pessoas têm dúvidas. Então, vejamos nos 3 exemplos que o porquê separado, sem acento, pode sim ser substituído aí por qual ou pelo qual. Quando usar o porquê junto com acento? Quando usado como um substantivo. Grafado junto e com acento circunflexo significa motivo ou razão. Aparece nas sentenças precedido de artigo, pronome, adjetivo ou numeral, com o objetivo de explicar o motivo dentro da frase. Vamos aos seguintes exemplos. Não foi explicado o porquê de tanto barulho na noite de ontem. Queria entender o porquê de isso estar acontecendo. Você pode me explicar o porquê de tanta gente complicar algo fácil? Vamos agora entender o uso do porquê separado e com acento. Ele é usado em perguntas no fim das frases. Separado e com acento circunflexo é usado no fim das frases interrogativas diretas ou de maneira isolada. Antes de um ponto, mantém o sentido interrogativo ou exclamativo. Exemplos. O almoço não foi servido por quê? Andar a pé? Por quê? Não vai errar mais. Por quê? E agora, quando usar porquê junto sem acento? É usado em respostas. Grafado junto e sem acento é uma conjunção subordinativa causal ou coordenativa explicativa. Pode ser substituído por palavras como pois ou pelas expressões para que e uma vez que. Exemplos. Não fui à escola ontem porque fiquei doente. Leve o casaco porque está frio. Não preciso de mais exemplos, porque já entendi. Resumo.
Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque, junto, sem acento, é usado nas frases afirmativas explicativas ou causais. Exemplo: vou ao supermercado porque não temos mais frutas. Porque separado, sem acento, é utilizado em frases interrogativas ou quando pode ser substituído pela expressão pelo qual e suas variações. Exemplo: estes são os direitos, porque pelos quais estamos lutando. Porque, junto e com acento, é utilizado quando tiver o significado de motivo ou razão. Exemplo: você não vai à festa? Diga-me ao menos o porquê. Porque separado e com acento é usado no final de frase interrogativa. Exemplo: estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Esperamos que você tenha compreendido o uso dos porquês, de acordo com cada situação. Boa sorte nos estudos. Até a próxima!